livro Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar, volume 2, psicofonado por Altivo Caríssimo e Porfiro. Lição 23. Progredir incessantemente, tal é a lei. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. A doutrina espírita assemelha-se à estrela que surge no céu, orientando o viajor para onde ele precisa ir. É resultado do progresso humano, da caminhada do homem, chegando à fase terrena atual, rumo à perfeição. Tivemos as figuras dos trabalhadores do Antigo Testamento do mundo ocidental e depois trabalhadores do Oriente e do Ocidente vieram à Terra trazer conceitos básicos para a evolução humana, todos eles calcados no sentimento do amor. Jesus foi a coroação dessas informações e o mestre de todos aqueles que vieram antes. A humanidade, no entanto, recebendo as informações crísticas, não as soube aproveitar na época devida, quer devido à ignorância das criaturas, quer por conta da tentativa do predomínio de uma religião sobre a outra. Até que chegou o tempo em que a doutrina espírita pôde restabelecer a lei do amor, relembrando Jesus e acrescentando a lei da reencarnação e da comunicação que os espíritos podem ter tão livremente quanto for a mente dos homens. O Espiritismo veio dar base para que a humanidade pudesse compreender os chamados fenômenos transcendentais. Temos agora uma fase em que a humanidade crescerá, em que Jesus verá o resultado de sua pregação e de seu esforço em trazer aos homens conceitos tão belos, tão positivos. Teremos de 500 a 600 anos para que a humanidade se transforme toda e realmente seja regenerada. A partir daí, conceitos diferentes serão trazidos, novas ideias, novos sentimentos, com vistas ao futuro, quando o homem terá revelações contínuas do mundo dos espíritos e verá espíritos tão bem quanto vê encarnados. É o reino do espírito se aproximando. Corpos menos pesados, paixões menos grosseiras, seres superiores, conhecimentos ao alcance de todos. A sociedade terá se despojado, então, de considerável parcela de egoísmo, dando lugar ao sentimento de amor ao próximo, com o banimento de todas as guerras, com o afastamento do mal. O ser que herdar essa terra viverá em um mundo de plenitude e, portanto, se preparará para caminhos de total conhecimento. O passado será recordado como coisa antiga e a única preocupação será de progredir de modo incessante, porque já foi dito, tal é a lei. E assim podemos dizer que nós, os espíritas, estamos fazendo parte desse grupo de espíritos que começa a se transformar. Somos todos os pioneiros desse período de mudança e, ao mesmo tempo que pioneiros, instauradores das bases concretas desse conhecimento. Elevai a Deus em prece os vossos pensamentos, agradecendo essa chance ímpar que os espíritos possuem de trazer esse momento de ascensão para a humanidade que se transforma. Guardai no fundo das vossas almas a certeza absoluta de que Deus comanda toda a humanidade. E Jesus, estando presente sempre junto a nós, será na realidade o mestre deste planeta. Tão somente ele. Todos os demais precursores serão recordados com respeito, mas o único mestre existirá sempre, Jesus. Que todos os que convivem com a mensagem da doutrina espírita se considerem como escolhidos, não como seres individualmente escolhidos, mas como aqueles que
juntando-se a Jesus, passam a fazer parte deste exército espiritual, que há de levar o conceito cristão espírita por onde passar. Que Deus a todos abençoe, ilumine e ajude. Que esta casa seja abençoada pela força dos céus. Que todos se renovem cada vez mais e que a bondade de Deus vos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Paz. Baltazar, pela graça de Deus. Então, na mensagem de hoje, Baltazar nos traz muitas reflexões muito importantes, uma bela mensagem desse que é um dos mentores aqui do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras. Então, só pelo título, Progredir incessantemente, tal é a lei. Ele já nos mostra aí o nosso objetivo de estarmos aqui, encarnados, o que estamos fazendo aqui, né? Passando por essas dificuldades que passamos. E aí nós lembramos sobre essa grande lei de Deus, que é a lei da reencarnação. Que a doutrina espírita não inventou essa lei, mas ela veio esmiuçar, nos mostrar o passo a passo de como é isso. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente fala assim: nossa, eu estou sofrendo tanto, eu devo ter sido horrível na outra vida, eu devo ter feito muito mal. E aí a doutrina espírita, os espíritos superiores, como Baltazar e tantos outros, como o próprio Jesus nos mostrou, nós não estamos aqui pagando nada. Nós estamos aqui apenas para evoluir, para nos melhorarmos. E como vamos fazendo isso? É isso que a doutrina espírita vai nos explicando. Vamos fazendo isso através dessas experiências. Pode prestar atenção. Quando passamos por uma grande dificuldade, né? Aí mais na frente, naquela hora é dolorida, é difícil, muitas vezes não sabemos qual o melhor caminho tomar, e aí a gente vai pensando, a gente vai se aproximando, né? A doutrina vai nos mostrando como fazer isso, nos aproximar do nosso guia espiritual, através de uma prece, acalmar o nosso pensamento, para que a gente possa receber essa intuição. Vamos conversar com um amigo, vamos achar os recursos. Eu estou nessa situação, eu tenho que fazer uma escolha, porque a nossa vida é feita de escolhas. Qual caminho tomar? Qual a melhor atitude? E nós muitas vezes não sabemos. Não sabemos por quê? Porque nós não temos experiência, às vezes, daquilo. Não é porque somos maus, é porque somos na doutrina, né? Quem está na doutrina, é porque eu sou um espírito imperfeito. Realmente, nós ainda somos imperfeitos por quê? Porque ainda não sabemos. Então, temos que usar os recursos que Deus nos proporciona, que é a prece, o guia protetor, né? Muitas vezes um amigo, um livro, são tantos os recursos, a própria medicina, a ciência, a psicologia, nossa, é só a gente olhar à nossa volta. Mas muitas vezes ficamos tanto ali naquele problema e não sabemos ali como sair dele. Então, muitas vezes aí a gente lembra um dos patronos da nossa casa, que é Leon Denis, que fala tanto para nós, né, sobre a natureza. Quando estamos aí conturbados nesse momento, vamos olhar a natureza, olhar uma flor, passear na praia, pisar na grama, e aí a gente vai acalmar o nosso pensamento para podermos tomarmos uma resolução. Então, isso é a nossa vida. Essa é a lei de progresso, de experiência, por isso passamos pelas dificuldades. Aí, passamos por aquela dificuldade, lá na frente a gente vê que a gente aprendeu muito, que a gente ficou mais forte. Isso é a evolução do espírito. E é isso que Baltazar vai nos chamando a atenção, nos falando que a doutrina espírita, né, os espíritos superiores que trouxeram essa doutrina, essas informações, eles vão nos auxiliando, nos orientando nesse caminho. Então, por isso que precisamos entender essa lei de Deus. E quando lá no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, Kardec organizou didaticamente as leis de Deus, está lá para a gente entender, né? Por isso precisamos estudar essa doutrina, estudar o que esses espíritos nos falaram sobre tudo isso, para que a gente possa entender essa lei da reencarnação, que a reencarnação é algo muito antigo, os povos antigos já sabiam disso, isso é um conceito
que já passava no planeta, em todos os espíritos que estão aqui ligados ao planeta de muito tempo. Mas com a doutrina, com o estudo, a gente vai vendo como que é, né, tudo isso. E aí Baltazar vai falando que a doutrina espírita vem relembrar tudo que Jesus falou. Porque Jesus, quando veio lá há 2024 anos, já tinha falado de tudo isso, só que ele não tinha naquela época como explicar muitas coisas que precisava de um amadurecimento, principalmente da ciência. Como Jesus ia falar exatamente sobre fluidos, como se dão as curas, como se fazia ali, ele não sabia? Ele sabia, porque ele era um espírito superior, um espírito puro, que lá há 2024 anos já tinha esses conhecimentos, mas ele não podia explicar passo a passo, né, nas suas as miudezas ali daquilo que estava acontecendo, porque muitos, a ciência material ainda não estava evoluída. Os espíritos daquela época que já entendiam, que já tinham uma evolução, entenderam e foram à frente, como tantos, os próprios apóstolos e tantos outros, né? Espíritos que já entendiam mais. Mas nós, que ainda estamos aqui, precisávamos ainda, mesmo Jesus falando, precisávamos de uma melhor explicação, mais detalhes. E a doutrina espírita chegou aí no momento onde a grande maioria precisava entender isso, relembrando tudo que Jesus falou, né? E acrescentando, né, a lei de reencarnação e explicando o passo a passo dessa lei e a comunicação com os espíritos. E aí hoje é algo mais simples, a gente compreende mais, é mais aceito por todos, ainda não, mas por muitos, principalmente nós que estamos aí estudando a doutrina espírita, né? E aí ele vai falando para nós que nós temos responsabilidades. Responsabilidades de quê? De passar esse conhecimento, né? Passar como nós estamos aqui nesse momento, passando através de tantas oportunidades que hoje a nossa tecnologia nos permite. Ele vai falar do conhecimento, né? Que mais à frente, quando a Terra se for totalmente regenerada, que ele põe até um tempo para isso, que isso ainda vai levar de 500 a 600 anos, né? Essa mensagem é de 1999, e aí a gente vê que ainda temos uma caminhada. Então vamos aproveitar esse momento onde a tecnologia está aí. Nunca foi tão fácil ter conhecimento. E é isso que vai fazer com que a nossa inteligência, os nossos pensamentos, as nossas ideias vão se organizando. Então, que a gente se aproxime de tudo isso, porque temos essa responsabilidade que nós estudamos, de levar a mais pessoas. Às vezes a gente pode falar assim, mas eu conheço tão pouco. Mas se você está me escutando aqui agora, você já conhece um pouquinho. Eu, você, junto com esse companheiro que é Baltazar, esse guia espiritual que está nos ensinando. Você já ouviu algum ensinamento de Jesus? E o que Jesus trouxe para nós? A lei. Qual é a lei? A lei da reencarnação e principalmente a lei de justiça, amor e caridade. Que todas as leis de Deus, quando eu falei lá do livro dos Espíritos, que Kardec coordenou didaticamente todas as leis, mas tem lá a última, que engloba todas as outras, lei de justiça, de amor e de caridade. E que foi o que o mestre falou para nós. Espírito superior fala coisas grandiosas com pequenas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente conseguir prestar atenção nessa frase tão pequena que Jesus nos falou, é essa lei de justiça, de amor e de caridade. E se a gente começar a se esforçar desde hoje a dar esses passos, e se eu já estou atento a isso, levar a outros, a minha família, não preciso falar, mas como é que eu vou levar esse ensinamento? Através das minhas atitudes, da minha modificação, do que eu já posso ter de mais básico ali nas minhas atitudes no dia a dia. Eu estou prestando atenção nesse amor ao próximo, nesse amor a Deus, entendendo? Então, o estudo é muito importante porque ele vai nos impulsionando a tudo isso, né? Então, nós vamos a partir daí, né, sendo esses escolhidos, como fala
Baltazar, né, que nós que estudamos a doutrina espírita já são os escolhidos. Para quê? Para nos juntarmos a Jesus. Olha que coisa grandiosa. Jesus é nosso modelo e guia. Ele é o governador do planeta. E às vezes a gente acha assim: ah, nosso planeta está perdido, é tanta coisa acontecendo. Mas Jesus não é o nosso governador? Deus está ali à frente de tudo isso, então tem um objetivo. Agora, individualmente, qual é o meu objetivo na minha vida? Não é se eu ainda não posso fazer coisas grandiosas, posso fazer coisas pequenas na minha família, no meu trabalho, passo a passo. Então, eu vou aprendendo. Essa é a lei de evolução, essa é a lei da reencarnação. Então, estamos aqui para evoluir, para aprendermos como fazer. E começamos ali a aprender do pequeno para um dia termos grandes tarefas, temos tarefas melhores. Então, que eu possa, a cada dia, me aproximar de Jesus, dessa grande lei e saber que estou aqui, reencarnado, que apesar das grandes dificuldades pelas quais eu passo, isso não é um castigo, isso é uma maneira de aprendizado e uma forma de todos nós, né, caminharmos para a frente, né, para chegarmos a esse mundo maravilhoso que vai ser o mundo de regeneração, ou quem sabe ir até para um planeta melhor, né? Graças a Deus.